Bom dia! Olá, pessoas! Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Olá! Como vão vocês? Queridos, eu vou fazer a chamada aqui rapidão, tá? E aí eu já quero que vocês preparem dúvidas para ver se vocês têm alguma coisa, porque lembrando que hoje é a nossa última live antes da prova, hein? Então, se tiver dúvida, já manda aí enquanto eu tô fazendo chamada, tá bom? Vou voltar aos comentários, então se vocês falarem comigo agora, eu vou demorar um pouquinho para ver, tá? Eu vou voltar aos comentários para ir pegando o nome de todo mundo que chegou. Ó, tô colocando presença agora para Yasmin, pro Vinícius, pro Rafael Modesto. Vamos ver, pra Ana Clara. Vamos ver. Pro Pedro Ottoni, pro Alberto, Loren, Rafael Caetano. Calma que agora eu chego no seu nome, se eu ainda não falei, hein? Ivana, deixa eu achar a Ivana. Milena, Simão, Alana, Marcelo, Arthur Penido, Loren já coloquei, Christian, Isabelle, Vinícius já coloquei, Alana já coloquei, deixa eu ver, acho que eu já coloquei a Alana. Então, as expressões, Yasmin, mas antes de fazer as expressões, eu quero ver se vocês têm dúvida em outras coisas, tá? Mas eu já separei, inclusive, as expressões que eu quero fazer hoje. Pedro Ottoni já coloquei, Simão também, Arthur Ribeiro, Caio, Murilo, Arthur Felipe, João Otávio, berrante, eu também não entendi esse berrante. Valentina. Vocês estão cheios de piadas internas, né? Vanessa. Arthur Diniz. Lucas. Acho que agora falei todo mundo, né? Eduarda. Pessoas, agora acho que deu. Queridos, então, e aí? Vocês têm dúvida em alguma coisa ou eu posso passar para expressões numéricas? Fala aqui só comigo agora, tá? Esquece o berrante para lá. Oi, Eduardo. Então diz aqui para mim, vai. Oi, Eduarda também. Eduarda também falou comigo. Dúvidas ou eu posso começar com as expressões? Ih, Murilo, então não vou pegar berrante nenhum não, amigão. Eu, hein? André, chegou aí. Maria Eduarda. Então, eu vou começar com as expressões. Então, tá. Ó, João Paulo também chegou. Então, tá bom. Não, João Paulo não chegou atrasado não, meu bem. Pode ficar tranquilo, tá? Eu acabei de terminar a chamada, tá? Pode ficar sossegado. Agora a gente vai, então, fazer algumas expressões numéricas. E aí, pessoas, eu quero que vocês abram o livro na página 181. Página 181. 181.
Vixon chegou? Oi, Vixon, bom dia. Eu também, Ana Clara. Muita saudade. Página 181, para a gente fazer um dos exercícios. A gente vai fazer o exercício 55. Quando vocês estiverem ok aí, me manda um joinha aí nos comentários para eu saber que eu posso começar, tá? Página 181, 181. Já coloquei o nome de vocês. Lucas, Vixon, fiquem tranquilos. Bom dia. Página 181, a gente vai fazer o exercício 55. Beleza. Ótimo, é o Isaac, né? Deixa eu colocar aqui pro Isaac também. Então, queridos, vamos lá. Olha só a leitura do enunciado. Exercício 55, tá? O Brasil foi campeão mundial de futebol pela primeira vez em 1958 na Suécia. A partida final, que foi Brasil contra Suécia, foi emocionante para os brasileiros. Descubra o resultado calculando as expressões. Eu coloquei as minhas expressões aqui numa folha. Guilherme, você está me perguntando se é para copiar no caderno? Vamos fazer o seguinte: assistam agora, só prestando atenção na resolução, e aí eu dou um tempo para vocês copiarem aqui na própria live. Pode ser? Para não demorar muito. Então, Júlia Rodrigues chegou aí. Bom dia, Júlia. E o Gabriel Campos também chegou. Bom dia. Meninos que chegaram agora, a Ana Carolina também. A gente vai fazer juntos, para vocês que chegaram agora, a página 181, o exercício 55. Então, eu gostaria, deixa eu só ajeitar aqui essa folha. Eu gostaria que vocês assistissem primeiro, só prestando atenção no que eu tô fazendo. E aí depois eu dou o tempo para todo mundo copiar, tá bom? A Mariana também chegou, já vou marcar a presença para ela. E aí, pessoal, eu vou desativar os comentários enquanto eu resolvo o exercício, para que vocês possam prestar atenção, tá? Rafael, expressões numéricas caem na prova, tá? Expressões numéricas caem na prova. Ó, o Pedro Henrique também chegou. Deixa eu achar o Pedro Henrique. Bom dia, Pedro Henrique. Já coloquei o seu nome, tá? Vou desativar os comentários um minutinho aqui, com licença. Prestem atenção na resolução, que depois eu vou dar o tempo de vocês copiarem, tá joia? Olha só, pessoal. Nesse exercício, a gente precisa fazer o cálculo da expressão para saber quantos gols o Brasil fez, né? Então, a gente vai começar resolvendo isso aqui. Em uma expressão numérica, a gente sempre procura primeiro as potências. Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. A gente sempre procura primeiro os parênteses. A gente procura se tem conta entre parênteses para resolver. Olha, aqui a gente tem esse parênteses, mas dentro dele não tem conta. Aqui também não tem conta, nem aqui, nem aqui. Tá vendo? Os parênteses que estão nessa expressão, eles estão aqui só para separar as operações. Então, não tem conta nenhuma entre parênteses para eu resolver. Eu vou precisar, então, passar para os colchetes, ó, que é essa primeira parte aqui da expressão. Tá vendo só? Então, preciso trabalhar os colchetes primeiro. Dentro desses colchetes, a gente tem várias operações. Vamos estudar elas primeiro. A gente tem subtração, a gente tem multiplicação. Ó, outra multiplicação aqui. Tá vendo só? A gente sempre começa resolvendo as multiplicações e as divisões. Como aqui só tem multiplicação, eu vou resolver as duas que aparecem aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou copiar esse colchete e vou copiar o menos 44 sobre 15. Vou copiar esse sinal de menos. Quando você estiver resolvendo multiplicação, você não faz jogo de sinal, tá? Você copia o sinal e aí resolve só a multiplicação. Nessa multiplicação aqui, ó, que é a primeira que eu tô resolvendo, nessa, a gente vai usar as regras da multiplicação. Então, eu vou fazer primeiro sinal com sinal. Esse menos com menos vai dar mais, não é isso?
Então, menos com menos vai dar mais. Para não juntar com esse menos, eu vou colocar um parênteses. E aí, eu vou resolver a multiplicação entre números. Na multiplicação entre números, eu vou lembrar que eu posso simplificar um número de cima com um de baixo. Então, aqui, ó, eu tenho um 20 e um 5. Eu posso dividir esses dois números por 5. 20 dividido por 5 fica 4. 5 dividido por 5 fica 1. Então, agora dá para fazer a multiplicação mesmo. Agora, ó, vai ficar 4 vezes 7, que é 28. Peraí que tá desfocado. Então, ficou 4 vezes 7, que é 28, sobre 3 vezes 1, que é 3. Vou fechar parênteses e vou passar para frente. Aqui, a gente tem uma soma e a gente tem mais essas multiplicações, percebe? Então, aqui, ó, eu vou fazer o jogo de sinais, a regra dos sinais. A gente tem um positivo, um negativo e um negativo. Menos com menos dá mais, né? Então, ó, aqui já tem um mais, que é esse. Com o mais que vai restar dessa multiplicação, fica mais mesmo. Então, aqui eu não vou precisar me preocupar em pôr parênteses para separar sinal. Aí eu vou olhar para cá e vou procurar alguém que dá para simplificar. Lembra que na multiplicação você simplifica um de cima com um de baixo. Então, o 11 não pode simplificar com 5, nem o 7 com 3. Nem o 2, né? Com 5 e nem com 3. Então, eu vou ter que multiplicar direto. Então, olha só. 11 vezes 7 vai dar 77. 77 vezes 2 vai dar 154. Então, aqui, ó, vou colocar 100 e quanto que eu falei? 54, né? Sobre 3 vezes 5, que é 15. Até aqui, acho que tá tudo bem, né? Agora, eu ativo os comentários de novo para vocês tirarem as dúvidas. Oh, e aqui... Peraí, rapidão. Aí, aqui é um colchete. E tá vendo que tem um expoente 2 aqui? Eu vou ter que copiar, né? Se você já quiser resolver, deixa eu chegar minha folha pro lado. Aqui, ó, a gente tem uma potência de expoente 0. Se você já quiser resolver ela, melhor, né? Porque a gente sabe que qualquer coisa elevada a 0 é 1. Peraí que caiu um pouquinho. Ao invés disso aqui, eu vou colocar o 1, tá? Ó, mais 1, né? Então, a gente tá com essa expressão aqui agora, ó. Nessa expressão, eu vou voltar lá para dentro do meu colchete e aí eu vou resolver tudo que tá aqui, tá? O que tá aqui são somas e subtrações. Lembrando que esse menos com esse mais vai dar menos, né? Então, eu vou copiar isso aqui na linha de baixo, ó. Menos 44 sobre 15. Menos com mais dá menos, 28 sobre 3. Mais 154 sobre 15. Vou elevar isso aqui ao quadrado. E vou copiar o mais 1. Muito cuidado nessa hora para vocês não simplificarem, tá? Não pode simplificar isso aqui, nada disso aqui, porque é adição e subtração. Então, não dá para simplificar, a não ser que sejam termos da mesma fração. Inclusive, esse 154 sobre 15 aqui, ele dá para simplificar. Vê, deixa eu ver aqui, 9, 10... Não, não dá não. Achei que dava, não dá não. Agora, entre somas e subtrações, a gente sabe que tem que tirar MMC. Então, a gente tem nos denominadores 15, 3 e o próprio 15. Quando a gente tira MMC entre os denominadores, a gente vai achar o resultado 15, né? Então, ó, colchete. Se você quiser, inclusive, resolver essas duas frações aqui, ó, que tem o mesmo denominador, pode, tá? Não tem problema nenhum, pode fazer. Eu vou deixar para fazer tudo de uma vez só. Então, vou colocar todo mundo aqui sobre 15, que é o resultado do MMC. E aí, quando a gente calcula MMC, a gente tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, eu já vou copiar esse sinal de menos. Vou fazer 15 dividido por 15, que é 1. 1 vezes 44, que é 44.
Copia esse menos. Aí a gente faz 15 dividido por 3, que dá 5, e vou fazer 5 vezes 28, que dá 140. Deixa eu só confirmar. 140. Mais 15 dividido por 15, que dá 1. 1 vezes 154, que dá 154. Fecha colchetes, eleva ao quadrado, mais 1. Tá acabando já os colchetes, né? Porque agora, olha só o que ficou aqui. Ficou só isso para resolver, né? Então, o que a gente vai lembrar? Ó, vou deixar o colchete aqui porque o resultado vai ser uma fração. Aqui, a gente precisa lembrar que quando as contas têm sinais iguais, a gente tem que somar e conservar o sinal. Então, menos 44, menos 140, eu vou ter que somar, vai ficar 184, e esse 184 vai ficar negativo. Então, é menos 184... Você poderia fazer isso aqui mais rápido, tá? Eu tô fazendo devagar assim, só para ninguém ter dificuldade de entender. Elevado ao quadrado, mais 1. Menos 184 mais 154 vai ficar menos 30. Então, aqui, ó, essa fração é menos 30 sobre 15. O problema é que a gente pode simplificar isso aqui, porque termos da mesma fração eu posso simplificar na hora que eu quiser. 30 dividido por 15 vai dar 2. Então, na verdade, isso aqui é menos 2. Então, a gente tá assim, ó, menos 2 ao quadrado, mais 1. Menos 2 ao quadrado, esse menos 2 é uma potência de base negativa e expoente par. Então, aqui vai dar 4 positivo. Ou seja, o Brasil fez 5 gols. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, agora eu vou ativar os comentários e aí vocês me falam se tiveram alguma dúvida. Eu vou deixar assim 1 minuto, para quem quiser tirar print ou quem quiser terminar de copiar, eu vou deixar assim 1 minutinho e já ativo os comentários para tirar a dúvida, tá? Então, aqui eu consigo colocar toda a expressão. Tem mais uma potênciazinha do lado de cá, tá? Tudo bem? Vou ativar os comentários aqui para poder tirar dúvidas e aí, se precisar, eu volto com os comentários desativados. E aí, algum problema? O que vocês acharam dessa expressão? Ela é grande, né? Mas ela não é muito difícil, é? Vou esperar um pouquinho só para poder chegar os comentários aí para mim. Saiu sem querer, Ana? Aí depois você assiste a gravação, tá bom? Ó, o Alberto entendeu tudo. Fico feliz, Alberto. Muito feliz. Ana Clara, se você tiver perdido alguma parte, meu bem, e você não entender agora, copiando, você assiste a gravação da live, tá? É muito importante. Espero, Murilo, pode ficar sossegado. Eu vou dar o tempo certinho para você copiar. Pois é, Rafael, todas as regras a gente já viu. O problema de expressões numéricas é que elas juntam, né? As regras ficam todas juntas em um lugar só. Isso que faz a expressão numérica ser um pouco mais difícil. Mas é por isso, Rafael, que eu sempre faço mais devagar para poder lembrar de todas as regras e poder. E eu sempre gasto um tempo estudando a expressão, vendo quais são as operações, entendeu? Isso é muito importante. Deixa eu ver só a dúvida do João Paulo. Eu não entendi. Depois do mais, Simão, é isso aqui, ó. 7 elevado a 11, 7 sobre 11 elevado a 0, tá? Deixa eu só responder o João Paulo. Peraí, eu não entendi muito bem quando você fez aquelas 3 contas lá em cima, na primeira linha do colchete. Tá bom. Entendi, João Paulo, onde é? Já vou mostrar. Aqui eu imagino, né? João Paulo, o que eu fiz foi o seguinte, ó. Eu considerei, primeiro eu tinha copiado esse mais e considerei só a multiplicação entre os números, tá vendo? Aí eu fiz menos com menos, que deu mais. O mais que deu nessa multiplicação com esse mais aqui, ficou mais, tá vendo? Aí eu só multipliquei todos os de cima e todos os de baixo. Então,
11 vezes 7 deu 77. 77 vezes 2 deu 154. 3 vezes 5 deu 15. É que na multiplicação de frações, a gente multiplica todos os numeradores e aí depois todos os denominadores. Por isso que ficou assim, tá? Deixa eu ver aqui o Arthur. Expressões numéricas vai cair na prova, vai ser conteúdo para depois da prova. Arthur, na prova, eu vou até abrir aqui, mas eu coloquei expressões numéricas sim, tá? Não tão grandes como essa, mas eu sou daquela opinião de que se você entende a complicada, você entende qualquer uma. Você concorda comigo? Essa daqui, eu optei por fazer ela porque ela tem potência, ela tem multiplicação, entendeu? As da prova, eu confesso que são um pouco menores, mas se você entender essa daqui, você não vai ter dificuldade nenhuma em fazê-la na prova, tá? Então, deixa eu ver aqui o Rafael. Eu tinha esquecido de que você podia simplificar quando multiplica. Pois é, Rafael, lembrar disso aqui, por exemplo, ó, facilita muito a vida. Você sabe por quê? Se eu não tivesse lembrado que podia multiplicar, que podia simplificar desse jeito, a gente ia ter uma fração muito grande. A gente ia ficar com 20 vezes 7, que é 140, sobre 15. É mais difícil você simplificar depois, sabe? Em toda multiplicação, é melhor você simplificar antes, tá? Posso passar para a próxima, pessoas? Deixa eu marcar a presença para o Gabriel Rodrigues. A gente pode fazer a conta da Suécia? Ela é um pouquinho menor. Ah, peraí, que a Vanessa tinha me feito uma pergunta também. Deixa eu voltar. Adriana, se tivesse uma divisão, teria que fazer essa operação e depois. Vanessa, quando aparece multiplicação e divisão, você faz aqui aparecer primeiro. Então, por exemplo, se aqui. Ah, a gente vai ter uma dessa na conta da Suécia. Mas, por exemplo, se aqui tivesse uma multiplicação e aqui uma divisão. Aí eu ia resolver essa primeiro, porque essa aparece primeiro. Entendeu? Se tivesse aqui divisão e aqui multiplicação, aí eu ia fazer a divisão primeiro. Então, tudo depende da ordem que as operações aparecem, tá? Entre multiplicação e divisão, não existe nenhuma que vem antes da outra. Você tem que seguir a ordem, tá bom? A ordem que elas aparecem mesmo. Sim, senhor, João Paulo. Ó, o João Paulo pediu para eu desativar os comentários. Aí eu já explico com os comentários desativados a pergunta do Guilherme, tá? E aí, Murilo, você consegue copiar também. Deixa eu só ver a pergunta da Júlia aqui rapidão, antes de desativar. Na última fração com expoente zero, ela dá o mesmo. Ah, vou responder. Olha só, deixa eu ver se eu coloquei o seu nome, Júlia. Não tinha colocado. Agora eu coloquei. Então, vocês estão me perguntando sobre esse 1 aqui, ó, esse aqui, é porque toda fração, né, todo número, na verdade, quando ele tá com expoente zero, o resultado é 1, tá? É 1. Esse sinal de mais é esse aqui, ó, tá? Deixa eu ajeitar para vocês poderem tirar um print. Ó, tá assim. Só que aí, João Paulo, você quer tirar print, mas acrescenta o mais um, a potência depois disso aqui, que não vai caber na tela, tá? Beleza? Vou deixar mais um segundinho, que o Murilo também tá copiando. Lembra que depois desse mais aqui, ó, tem um 7 sobre 11 elevado a zero, tá? Beleza? Deixa eu chegar um pouquinho pro lado para ver se eu consigo pegar a potência. É, não vou conseguir não. E aí, deu certo? Deu tempo? Então, respondi vocês, Guilherme e Júlia, toda potência com expoente zero, tipo essa daqui, o resultado é 1. Qualquer potência, tá? Qualquer potência. Vamos ver quantos gols a Suécia fez? Então, vamos ver se essa aqui vai caber. Ah, essa aqui cabe na tela. Vou te desativar os comentários, então, para a gente poder fazer o cálculo da Suécia, tá? Pessoas, aqui na Suécia eu vou começar do mesmo ponto. Primeiro eu penso nos parênteses, só que percebam aqui que nos parênteses não tem nenhuma conta, nenhuma operação,
né, pra gente resolver. Então, eu vou passar por os colchetes. O primeiro colchete que aparece é esse aqui, ó. Nesse colchete, a gente tem potência. E potência passa na frente de qualquer operação. A potência sempre pula na frente, tá? Potência sempre primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo e vou resolver só a potência. Desculpem os cachorros latindo. Então, ó, a primeira potência é menos 3/4 ao quadrado. E aí, Rafael, você que falou que é muita regra para lembrar, é muito importante a gente fazer devagar assim para ir lembrando pouco a pouco, tá? Então, primeiro eu vou resolver só essa potência. Aí você puxa na mente as regras de potência que a gente viu. Isso aqui é uma base negativa com expoente par. A resposta é positiva. Se é positiva, eu nem vou escrever ela aqui. Esse expoente 2, ele vai descer para o 3 e vai descer para o 4. 3 ao quadrado fica 9. E 4 ao quadrado fica 16. Assim. Resolvi a potência. Agora, você tem duas opções. Você já pode resolver essa multiplicação. Você já pode resolver essa multiplicação se você quiser, porque a potência já foi resolvida, né? Mas eu vou deixar para fazer na linha de baixo, porque daí eu já resolvo essa multiplicação e essa, tá? Então, eu vou copiar isso aqui. Mas já poderia resolver. Eu vou copiar só para ficar organizado. Menos 9/8. Assim, né? Elevado a menos 1. Ó, dividido. E aqui a gente tem outro colchete, tá vendo? Então, como eu tenho outro colchete, eu já vou resolvendo ele aqui também. Ó, dentro dele, percebam que eu tenho outra potência? Eu vou resolver essa potência. Aqui vai ficar 2/3 vezes. Por que eu sei que é vezes? Porque não tem nenhum sinal aqui entre número e parênteses, então eu sei que é um vezes. E aqui a gente tem 5 elevado a menos 1. Quando o expoente é negativo, a gente aprendeu que tem que inverter a base. Essa base é 5. O 5 não parece, mas ele tem um denominador 1. Então, isso aqui é 5 sobre 1. Quando a gente inverte a base, fica 1 sobre 5. Assim, ó. E esse 1 sobre 5 vai ter expoente 1. Só que expoente 1 eu não preciso colocar. Então, eu vou copiar, fechar o meu colchete, quer dizer, e aí fica assim. Percebem? Então, ó, vou só mais uma vez essa parte. Essa aqui. Expoente negativo, eu preciso inverter a base. 5 é 5 sobre 1. O inverso de 5 de 5 sobre 1, desculpa, é 1 sobre 5. O expoente, que era menos 1, passa a ser 1. Só que expoente 1 eu não preciso colocar. Agora, nessa linha de baixo, eu vou resolver todas as multiplicações, né? Então, ó, colchete. Vou resolver as multiplicações. A primeira que eu vou resolver vai ser essa daqui. E aí, eu vou usar aquela regra que eu posso simplificar o número de cima com o de baixo. Nesse caso, eu simplifico 2 com 16. Eu divido por 2, né? Fica 1 e 8. E aí, eu posso multiplicar normalmente. 1 vezes 9, que dá 9. 8 vezes 1, que tá aqui embaixo escondido, que dá 8. Então, vai ficar 9 sobre 8. Assim. A próxima multiplicação que a gente tem aqui é essa, ó. Percebem? Aqui, pessoas, você tem duas opções. Ou você pode copiar esse menos, como eu fiz no exercício anterior, ou você pode considerar que esse menos ele é do 5. Você tem essas duas opções, tá? Aí você escolhe a maneira que você preferir. Se eu considerar, como lá eu fiz de um jeito, aqui eu vou fazer considerando o menos como sendo do 5. Nesse caso, a gente fica com menos, que dá mais. 5 vezes 3, que dá 15. E copio 4. Por que eu copio 4? Porque é como se fosse 4 vezes 1, tá? Menos 9 sobre 8. Assim. Vou dividir isso pelo próximo colchete. No próximo colchete, a gente tem outra multiplicação, não tenho que simplificar, então é 2 vezes 1, que dá 2,
e 3 vezes 5, que dá 15. Dentro desse colchete, eu tenho adições e subtrações, então eu preciso tirar MMC. O MMC entre 8... Ah, mentira, né? Olha que bacana, acabei de perceber uma coisa que eu não tinha visto. Aqui, a gente tem 9 sobre 8 e menos 9 sobre 8. Essas duas frações, elas são opostas, uma positiva e uma negativa. Quando eu fizer um número, esse número, menos ele mesmo, vai dar 0. Olha que bacana. Então, isso aqui você pode cortar, ó. É a mesma coisa de quando a gente cortava o mais 1 com menos 1, mais 2 com menos 2, vocês lembram? São números opostos, isso vale para fração também. Então, na verdade, o que fica aqui é 15 quartos elevado a menos 1 dividido por 2 sobre 15. Olha, expoente é negativo, só que no expoente negativo eu preciso inverter a base. O inverso de 15 sobre 4 é 4 sobre 15. Uma vez que eu inverti a base, meu expoente, que era menos 1, agora passa a ser 1. Só que expoente 1 eu não preciso colocar. Então, vai ficar 4 sobre 15 dividido por 2 sobre 15. Na divisão de frações, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Percebe? Consigo simplificar, né? Esse 15 com esse. Deixa eu pegar outra caneta. E esse 4 com esse 2. Consigo dividir eles por 2. Vai ficar 2 aqui e 1 aqui. Então, agora, ó, aqui tudo ficou 1, né? O 15 e o 15 eu dividi por 15 ficaram iguais a 1. Então, ficou 2 vezes 1, que é 2, sobre 1 vezes 1, mas denominador 1 eu não preciso colocar. Isso quer dizer que a Suécia fez 2 gols. Fala se não é massa demais esse exercício. Eu vou deixar aqui 1 minuto para quem quiser tirar print, quem quiser copiar. E aí, já já eu ativo os comentários para tirar dúvida. A gente tem mais 5 minutinhos aí de aula, dá para vocês tirarem dúvida. Vou deixar aqui só mais 1 minuto. Prontinho. Deu para copiar. Vou ativar os comentários agora. Se precisar, eu desativo de novo. E aí, pessoas, me contem. O que vocês acharam? Acharam fácil? Acharam complicado? Até que entendeu, Rafael? Tem que falar, professor, entendi tudo, entendeu? É assim que tem que falar. Deu certo? Essa expressão, ela é mais fácil do que a anterior, né? Ela é menor também. Conseguiram copiar? Calma, Ana Clara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Depois você assiste a gravação, né? Achou difícil, não? Pois é, Rafael. É sempre mais fácil quando a gente vê outra pessoa fazendo, né? É sempre mais fácil. Mas é por isso que a gente tem que treinar, que a gente tem que praticar, tá? Eu não tô passando tarefa de casa essa semana por conta das provas, mas não deixem de praticar, tá? Principalmente quando estiver chegando perto da minha avaliação, pratiquem, tá? Faz exercício. Ah, desativo. Deixa eu só voltar aqui e desativar os comentários pro Murilo. Licença. Aqui. Inclusive, vou desativar aqui 1 minutinho que o Murilo me pediu. Pessoas, deixa eu só dar um recado para vocês. Essa é a nossa última live antes da prova, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, que você, assim, algum exercício, alguma coisa que vocês não conseguiram entender, que vocês estão tendo dificuldade ainda, vocês podem mandar uma dúvida ou por direct, aqui mesmo no Instagram,
nessa página mesmo da sala de vocês. Ou então, vocês podem me mandar um e-mail, tá? Se vocês me mandarem um e-mail e falarem que estão com problema em algum exercício aí, eu gravo um vídeo e envio para vocês por lá, entendeu? Porque a gente não vai ter mais live antes da prova para tirar dúvida, né? E lembrando também que hoje tem plantão, não tem? Se não me engano, os plantões não pararam, não tenho certeza. Depois vocês conversam aí com a Tari para saber. Mas eu acho que hoje tem plantão. Ok? Deu para copiar aí, Murilo? Peraí. E aí? Tudo certo? Sem dúvidas, deixa eu ver a hora ali. Dei 3 minutinhos. Alguma dúvida mais? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Então tá. Valeu, Murilo. Na sexta-feira. Então, Gabriel, a minha vai, mas só a minha, tá? As outras não, só a minha. E é consulta assim, caderno e livro, não é consulta calculadora, viu? Isaac, coloquei seu nome. Coloquei seu nome. Pois é, toda vez alguém pergunta. E eu quero deixar claro que é só a minha, né? E assim, não tem muita necessidade de fazer por consulta, não, tá? Bom, pessoas, então é isso. A gente se vê aí, tá bom? Fiquem com Deus. Se precisarem de ajuda, vocês me mandam aí, então, igual eu falei, que a gente dá um jeito, tá bom? Beijo pra vocês, boas provas, fiquem com Deus.